Tiago capítulo 5, versículo 15 e 16, diz o seguinte: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Em todos os tempos, amados irmãos, tanto na Escritura como na sua própria história, a Igreja de Deus é uma igreja que cura. Ela tem o ministério da cura. Galeno, um médico grego na época, disse que a oração é o melhor remédio. Os judeus, quando ficavam doentes, não procuravam primeiramente os médicos. Eles procuravam os rabinos para orar por eles. Jesus também, irmãos, regou seu ministério terreno com cura. Mateus capítulo 9, versículo 35, tem um pequeno relato do ministério de cura de Jesus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e acrescenta Mateus, curando toda sorte de doenças e enfermidades. A cura de doenças físicas, queridos irmãos, estava também presente na vida da igreja do primeiro século. Muitos milagres aconteciam. Deus operava extraordinariamente na vida daqueles irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 4, traz um resumo do que acontecia lá. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Não vamos esquecer desse detalhe aqui, queridos irmãos, segundo a sua vontade. Mas para saber se é a vontade de Deus especificamente sobre a cura de alguém, nós precisamos pedir a Deus para curá-lo. Nós temos o dever de falar com Deus, Deus cura esta pessoa. Mas, irmãos, não somente no primeiro século, testemunho dos cristãos nos séculos posteriores. Justino, o Marte, o servo de Deus que viveu no século II, escreveu que os cristãos oravam pelas pessoas doentes, curando-as e expulsando os demônios. No final do segundo século, Irineu, também outro pai da igreja, escreveu que vários enfermos foram curados com a oração e imposição de mãos da igreja. Tertuliano, no século III, ele escreveu que o imperador Alexandre Severo foi curado pela oração de um irmão chamado Torpacion. E como ele recebeu essa cura da igreja através desse irmão, ele obrigou Torpacion a viver o resto da sua vida no palácio. Esse irmão fala, não, o que eu fiz foi Deus, não fui eu não quero viver, não, você vai viver no palácio. Por gratidão, Alexandre Severo. Meus queridos irmãos, assim, o povo de Deus tem o ministério da cura. Tem um livro chamado Cânon, de Hipólito, no século II, relata que na cerimônia de ordenação dos presbíteros, observe, na cerimônia de ordenação dos presbíteros, tinha a seguinte frase: conceda-lhe, ó Senhor, o poder de romper todas as cadeias do poder maléfico dos demônios e de curar a todos os doentes, especialmente de submeter debaixo dos seus pés a Satanás. Esta era uma das frases para a ordenação de presbítero na igreja, segundo esse livro Cânon de Hipólito. Eu sou testemunho pessoal disso. Deus fez isso. Por isso, irmãos, nós precisamos crer. A igreja tem um ministério da cura. Deus dotou a igreja de poder. E não somente poder para pregar o evangelho, mas também para curar doenças físicas e, mais ainda, doenças espirituais. Ao longo do tempo, irmãos, parece que essa prática dentro da igreja foi deixada de lado. Mas eu estou convencido, pela Escritura e pelo testemunho do Espírito Santo nela,
de que nós temos, irmãos, de reaver isso. Nós precisamos colocar isso em prática. E tenho certeza, irmãos, que Deus manifestará o seu poder de cura. Deus é poderoso para fazer isso. Por isso, irmãos, nessa noite a nossa tese teológica, a oração de um justo, produz resultados benditos. Mas debaixo de duas condições. Para produzir resultados benditos, precisamos cumprir duas condições. Primeiro está no versículo 15. Quando oramos crendo no poder de restauração de Deus. Tiago diz, e a oração da fé salvará o enfermo. Esta é uma oração, amados irmãos, proveniente da fé e não de nós mesmos. Observe que nós não carregamos esta fé no bolso. Nós não temos esta fé, irmãos, na conta bancária. Ela não pertence a nós. Existe uma regra no grego chamada genitivo, quer dizer, de origem. Esta fé é de origem divina. Ela não nasce conosco, nós não temos essa fé. Você lembra de Pedro e João, quando saiu para a oração, a hora nona? Eu não li no texto que eles disseram assim, ô Pedro, vamos para a Porta Formosa, porque lá tem uma pessoa precisando de cura. Não, eles foram orar, e Deus os visitou ali, e o ministério da cura aconteceu. Irmãos, eu preciso dizer também que ninguém hoje tem dom de cura, ninguém tem esse dom de cura. Ninguém pode se alçar a voz e dizer, eu tenho dom de cura, porque ninguém tem. O Senhor cura através do seu corpo, que é a igreja. E aqui Tiago chama os presbíteros da igreja que representam a igreja para orar. A oração da fé, irmãos, implica em estarmos em Cristo. E a palavra dele também deve estar em nós. Você lembra o que Jesus falou? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que queres e será feito. Mas nós precisamos estar em Cristo, e a palavra de Cristo precisa estar em nós. E aqui Tiago nos coloca essa condição. Nós precisamos crer, irmãos, no poder restaurador de Deus. Outra coisa, amados, fé nas Escrituras é muito mais do que esboçar algum grau de confiança em Deus. É muito mais do que isso. Mas é ser persuadido por Deus que aquilo que Ele revelou na sua palavra é verdade e vai acontecer. Ele é persuadido pelo Espírito Santo. Ele é persuadido por aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Não podemos orar dizendo, vou orar, mas tenho certeza que nada vai acontecer. Não ore, porque isso é pecado. Você não sabe. Você não sabe os desígnios de Deus. Como a minha mãe não sabia os desígnios de Deus. Quando aquela irmã entrou lá e disse, eu vou orar e Deus o curará. E até hoje não voltou essa infecção e nem vai voltar, porque Deus fez a cura, amados irmãos. Nós precisamos crer nessas verdades da palavra de Deus. Precisamos crer nisso. Diz Tiago, e o Senhor o levantará. Este mesmo verbo levantar é também usado em Mateus 17, versículo 7, com relação aos discípulos no Monte da Transfiguração. Quando os discípulos ouviram a voz de Deus, dizendo, este é meu filho amado em quem me comprazo, eles caíram, queridos irmãos, de bruços, e Jesus tocou-lhes. E depois do toque do Senhor, eles conseguiram levantar os olhos e não viram a ninguém, somente Jesus. Tiago usa esse verbo aqui, o mesmo verbo lá, levantar. Eles estavam extasiados, trêmulo, de bruço, por causa da voz de Deus que soou ali no Monte da Transfiguração. Da mesma forma, nos é dito em Atos 12, versículo 7, que um anjo tocou Pedro dentro da prisão e o despertou, e ele se levantou, e as algemas também foram quebradas. Este verbo é também usado em Mateus 12, 11, quando alguém tirava um animal que tinha caído dentro de um buraco, e o ato de levantar o animal e livrá-lo de uma situação de dor e de morte, é aqui que Tiago toca, é aqui que Mateus também quer nos levar, amados irmãos. Seja como for, este verbo foi abundantemente usado no Novo Testamento, se referindo a tirar alguém de uma situação passiva e trazê-lo de volta para uma ação
ativa, sendo bem redundante aqui. Aqui em Tiago, amados, vemos que ele está muito preocupado com o doente enfermo espiritual. Nós já falamos sobre isso. Porque na segunda parte desse verso ele fala sobre perdão de pecados. Então, enfermidade aqui é espiritual ou física? Pode perguntar você. As Escrituras revelam que Jesus veio salvar o ser do homem por completo. Não é verdade que Jesus veio salvar só a alma. Jesus veio salvar o homem por completo. O Senhor perdoa o pecado, mas o Senhor também diz a palavra de Deus que Ele ressuscitará esse corpo que foi revestido de imortalidade. E o Senhor ressuscitará e dirá, Ele se revestirá de imortalidade. E aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então, meus irmãos, Deus está interessado em curar tanto o corpo como a alma. É claro que nós, irmãos, a cura definitiva do corpo se dará na segunda vinda de Cristo para aqueles que são filhos dele. Irmãos, todos nós seremos curados definitivamente quando Jesus voltar. Porque Isaías diz, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Aqui o Senhor pode fazer curas temporais, mas a cura definitiva, irmão, vai acontecer quando Jesus voltar nas nuvens para nos buscar. No seu ministério terreno, Jesus curou inúmeras enfermidades do corpo, mesmo sendo essas curas, irmãos, pedagógicas, ou seja, elas apontavam para uma cura espiritual. Contudo, foram também curas físicas, reais, como a cegueira, a lepra, a cura do paralítico e muitas outras curas. Foram curas reais do corpo. Muito mais do que cura do corpo nesse tempo presente, Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para perdoar os pecados do seu povo. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Então, se as Escrituras falam de cura completa do homem, temos o exemplo de curas físicas na palavra de Deus, temos, irmãos, sim, o dever de orar para que Deus cure o corpo doente também. Que o Senhor levanta também o enfermo fisicamente, mas muito mais do que isso, que o Senhor levanta essa pessoa que está desanimada, abatida pelos problemas da vida. Eu estava lendo, irmãos, um comentário onde dizia que um cientista brilhante de Harvard, 3 graus de doutorado em Harvard, e ele foi diagnosticado com câncer no cérebro. Nem ele, nem sua esposa nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Mas a sua esposa, desesperada, um cientista brilhante de Harvard, não pode ele ser acometido de um câncer no cérebro. E a esposa dele bateu de porta em porta na igreja. E ela entrou dentro de uma igreja pentecostal. Nunca tinha entrado em igreja nenhuma. E ela foi lá na frente e disse, meu marido tem câncer de cérebro. Nós não somos crentes, mas eu quero que vocês orem por mim, para que eu estou representando ele. E eu sei que o Deus de vocês pode curar. E ela ajoelhou lá, irmãos, e a igreja orou, e o marido dela foi curado. Irmãos, precisamos atentar para essas coisas. O Senhor cura ainda. E o poder do Senhor nunca se esgotou. Hebreus diz que Jesus é o mesmo, ontem e hoje, e será eternamente. Então, queridos irmãos, Jesus cura doenças do corpo, sim. E para sabermos que se Ele deseja ou não curar aquela pessoa do mal físico, temos que orar. Orar pedindo a cura. Nunca vamos ter certeza, irmãos, se Deus quer curar aquela pessoa, se nós não orar pedindo a cura. Mas afirmo que à luz das Escrituras, de novo eu digo aqui para vocês, não creio pela palavra de Deus que alguém tem hoje o dom de curar. O Senhor cura através da igreja, que é o seu corpo. Mas também, irmãos, devo falar de um homem muito importante na obra de Deus, que não foi curado. Ele orou por 3 vezes para receber a cura, e teve a seguinte resposta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Estamos falando, você sabe, do apóstolo Paulo, que foi também obrigado a deixar Trófimo doente em Mileto.
Está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei o doente em Mileto. Eu não acredito que Paulo não orou por ele. Eu creio que Paulo orou por ele, mas ele não foi curado, porque essa não era a vontade de Deus. Irmãos, é o ponto de Tiago aqui, que nós não temos o senso de adivinhar se Deus quer curar aquela pessoa fisicamente ou não. Nós temos que orar, pedindo a cura daquela pessoa, e pedir mais ainda a cura espiritual daquela pessoa. Mas ele também, irmãos, o jovem pastor Timóteo, de tantos conselhos que Paulo deu para esse rapaz, um dos conselhos que Paulo deu para ele é: Timóteo, não beba somente água, beba um pouco de vinho por causa da sua constante enfermidade no estômago. Eu acredito que Paulo orou para Timóteo, um pastor com dor no estômago, sofrendo dores terríveis no estômago, a ponto de Paulo dizer: bebe um pouco de vinho para aliviar a dor do seu estômago, Timóteo. Eu acredito que Paulo orou por ele, mas ele não foi curado. Nós não temos relato na Bíblia. Irmãos, de novo, o ponto aqui é: nós não temos que adivinhar se o Senhor vai ou não curar, nós temos que orar, pedir ao Senhor para curar. E nós vamos ver, irmãos, coisas grandiosas acontecer. Diz Tiago ainda: e se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Preciso dizer aqui, irmãos, que nem toda doença física é decorrente de pecado pessoal, porque, como dissemos no domingo passado, sofremos ainda os efeitos da queda. Estamos em Cristo, mas também estamos no mundo. Não vamos esquecer disso. E somos afetados por doenças físicas por causa da queda. Mas aqui em Tiago, irmão, podemos usar aquilo que ele mesmo relatou para entendermos o que ele quis dizer como: se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. O capítulo 1, versos 6 a 8, nos mostra um quadro de incredulidade e inconstância na fé por parte de alguns irmãos. E o versículo 24 a 27 nos mostra que tinha também pessoas com problema com a língua e falta de prática de amor cristão dentro da igreja. Estavam desprezando as viúvas e os órfãos. Isso é pecado. Isso não é cristão. O capítulo 2 nos mostra outro quadro assustador dentro daquela igreja, porque os ricos eram bem tratados no culto, enquanto o pobre era humilhado e desprezado. Tem uma outra agravante aqui, irmãos, que estavam pecando contra Deus. O salário dos trabalhadores eram fraudados, onde os ricos oprimiam os pobres e os arrastavam para os tribunais. E mais para o final do capítulo 2, vemos também que haviam aqueles que eram crentes nominais, sem nenhuma demonstração de fé, porque não tinham obras para demonstrar essa fé que diziam possuí-la. Por isso, Tiago diz para aqueles irmãos: a fé sem obras é morta. E no capítulo 3 temos ainda mais um agravante. O versículo 14 diz que a inveja amargurada e sentimento faccioso estavam presentes no coração de algum daqueles irmãos. E quando chegamos no capítulo 4, deparamos com brigas, ao ponto de fazerem guerra uns com os outros. Brigas. Também vemos que muitos deles tinham sérios problemas com a santidade, porque suas atitudes demonstravam que eles eram amigos do mundo e não amigos de Deus. Vocês lembram que nós passamos por lá. E com tudo isso, irmãos, eles estavam falando mal uns dos outros. E ao invés de serem observadores da lei, estavam se postando como juízes. Vemos também nesse mesmo capítulo 4 o pecado de arrogância e presunção, porque eles empreendiam seus negócios de cidade em cidade, sem levar em conta a vontade de Deus. Vamos para a cidade tal e vamos fazer negócio lá. E não consultava a vontade de Deus, tirava Deus de cena. Queridos irmãos, todos esses pecados, inclusive da opressão aos pobres, de brigas e guerras entre eles, sofrimento e morte, e mau uso da língua, causaram muito desânimo, muita fraqueza, muita ferida espiritual, corações doentes e também corpo doente. O sentimento de muitos estavam abalados, muitos estavam presos
e faltava o perdão para aqueles irmãos. Os problemas físicos, psicológicos e espirituais aumentavam. Por isso temos no versículo 16 que exige o cumprimento da segunda condição. Quando nos humilhamos reconhecendo o nosso pecado. Versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Queridos irmãos, quanta dor pode ser mitigada através da oração e do perdão. Quantos males podem ser evitados se tão somente nos humilharmos e dizer, eu pequei contra Deus. Quantas dor, irmão, pode ser evitadas? Quantas feridas que poderiam deixar de ser abertas se tão somente perdoarmos os maus tratos uns dos outros. Uma língua com poder de destruição não causa sofrimento só naquele irmão, causa em toda a igreja. O pastor Hernandes Dias Lopes disse certa vez que nutrir o ódio contra alguém é o mesmo que tomar veneno esperando que o outro morra. Quanto ódio, irmãos, tinha na vida daqueles alguns irmãos lá, brigas, falta de perdão. Por isso que Tiago disse, se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Confesse o pecado de vocês. Agora eu pergunto, irmãos, muitas viúvas que tiveram seus maridos mortos por ricos opressores, o que fazer quando aquele rico chegar perto dela e dizer, me perdoe, eu errei, eu pequei contra Deus? Mas aqui Tiago diz, olha, confesse seus pecados uns aos outros. É claro que Tiago aqui está falando dentro de um contexto que os presbíteros estão presentes. Confesse o seu pecado para ser descurado. Mas aqui, irmão, não temos ordenança de vir a público e fazer confissão abertamente diante de toda a igreja por um pecado particular e velado. Eu estava lendo um comentário de um pastor que leu esse texto sobre um pastor, sobre esse texto de Tiago. Ele levou isso aqui ao pé da letra. Irmãos, ele causou o maior constrangimento dentro da igreja, porque ele leu esse texto aqui e pediu várias irmãs para ficarem de pé, e ele disse, eu estou confessando o meu pecado, irmã, contra você, porque eu tive luxúria contra você e contra você. Irmãos, Tiago está dizendo isso aqui, isso é constrangedor. Não é para fazer isso publicamente, isso é constrangedor. Por que fazer isso? Isso é falta de sabedoria. Lembra lá do capítulo 1? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Irmãos, não é para fazer isso. Tiago não está ordenando a fazer isso. Trazer um pecado particular a público. Mas, irmãos, nós precisamos confessar isso primeiramente ao Senhor. E se for contra alguém, nós precisamos chamar essa pessoa e também chamar os presbíteros da igreja para resolver o problema, quando a situação se torna pública. Meu querido irmão, comentando sobre este assunto, João Calvino, assim, nos diz no volume 3, capítulo 4, seção 12 da sua Instituta. Eu vou ler para você. Que todos os crentes se lembrem que se ele for privado, perturbado e aflito com o senso de pecados, de modo que sem ajuda externa ele é incapaz de se libertar deles, é uma parte de seu dever não negligenciar o que o Senhor lhe ofereceu por meio de um remédio. Ou seja, para o seu alívio ele deve usar a confissão privada para o seu próprio pastor, e por seu consolo ele deve implorar ajuda privada de Deus, cujo dever também é tanto publicamente quanto privadamente os pastores confortar o povo de Deus pelo ensino evangélico. Aqui Tiago, irmãos, diz, não fique escondido com isso dentro de você, coloque isso para fora, confesse isso diante de Deus para ser descurados. Irmãos, quando nos voltamos e praticamos o que Deus nos mandou fazer em Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2, ficamos mais leves. Olha o que Paulo diz lá, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-os com espírito de brandura. Corrige-o com espírito de brandura. Guarda-te para que não sejas também tentado.
E o versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E é isso, irmãos. Há cargas que não conseguimos levar sozinhos. Não conseguimos. Precisamos da ajuda um do outro. Todos nós, irmãos, precisamos ter um tutor ou tutor espiritual para ajudar em nossas fraquezas. Orar um pelos outros. Nós precisamos suportar uns os outros, perdoar uns aos outros, levar a cargas uns dos outros para assim cumprir a lei de Cristo. Tem um comentarista muito renomado, John Gill, diz que a confissão de pecados é como uma pá que revolve o trigo que ainda está misturado com a palha. Quando jogado ao alto, o trigo cai no mesmo lugar, enquanto a palha é levada para longe pelos ventos. Assim, quando confessamos nossos pecados, a compaixão de Deus leva as sujeiras do nosso coração para longe de nós, e seu amor gracioso e perdoador nos envolve, nos curando e nos restaurando. Oh, irmãos, que comparação graciosa que John Gill fez aqui. Jogar o trigo com a palha para o alto, o trigo cai no mesmo lugar e a palha vai para lá. Assim é a compaixão e o perdão de Deus em nossa vida. Irmãos, não são todos os casos, mas há alguns casos de doenças que são decorrentes de pecado pessoal. E aqui Tiago diz: se vocês cometeram pecado, e é o que eu estou entendendo, confesse para ser descurado. Às vezes, irmão, não é só oração. Às vezes não só é a oração da fé. Às vezes precisa nos humilharmos diante de Deus e até mesmo diante da igreja e pedir perdão, confessar os nossos pecados. Aí Tiago diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Existem duas classes, irmão, de pessoas no mundo: aqueles que foram justificados por Cristo e, portanto, têm acesso à graça de Deus, conforme diz Romanos 5:1. Sabemos que Deus não atende a pecadores, diz João, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Deus atende, irmão, só aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo. Os rabinos ainda diziam: a oração do justo se compara com um gadanho, uma espécie de rastelo. Assim como o gadanho modifica a posição do trigo, a oração feita por um justo modifica a disposição de Deus de perdoar, fazendo-o passar da ira para a misericórdia. O justo deve orar, irmãos, porque ela produz resultados que nem mesmo imaginamos que vai produzir, porque o seu poder vai além do ambiente de cura. Ele cria um ambiente diferente na pessoa que ora e naquele que recebe a oração. Portanto, irmãos, duas condições aqui para sermos curados, tanto espiritualmente como fisicamente. Primeiro, temos que orar com fé. E essa fé não temos no bolso, nós não carregamos isso. Ela vem de Deus, para a pessoa certa, no momento certo. Mas, irmãos, nós não temos como saber quando Deus se manifestará essa fé de cura. Nós precisamos orar. Nós precisamos, irmãos, pedir ao Senhor para curar. E outra coisa, precisamos, irmãos, ser humildes, confessar os nossos pecados ao Senhor e pedir a graça dele. Ó Senhor, me ajuda. Ó Senhor, conforme Provérbios 28:13, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Ó Senhor, me ajuda. Ó Senhor, eu estou confessando hoje, mas amanhã eu não quero confessar isso de novo. Eu quero a tua ajuda, o teu poder, a tua graça para vencer isso. Eu quero fazer, irmãos, aqui algumas aplicações desse texto para nós. Há 3 virtudes cristãs que precisam fazer parte da nossa vida todos os dias: arrependimento, fé e confissão de pecados. Essas 3 virtudes cristãs não podem, irmãos, nos deixar: arrependimento, fé e confissão de pecados. Mas não costumeiramente os mesmos pecados, porque a palavra de Deus já disse: confessa e deixa, alcança misericórdia. É preciso tomar uma decisão para enfrentar e abandonar o pecado. O pecado não pode fazer parte
do nosso dia a dia, ele tem que ser um acidente e não costume. Isso precisa ficar bem claro na nossa vida, irmãos. Há certos males físicos em nosso corpo que são freios divinos contra a arrogância. Há certos males físicos que são freios divinos contra a nossa arrogância. Em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo fala isso. Paulo diz que o mensageiro de Satanás colocou um espinho na carne dele e ele orou 3 vezes e o Senhor diz, não, a minha graça te basta. Mas se você continuar lendo o texto, ele diz lá, para que eu não me ensoberbecesse pela grandeza da revelação. Deus conhecia o coração de Paulo. Deus sabia quem ele era. Para ele não se ensoberbecer, o Senhor colocou um freio divino, um freio que humilhou Paulo. E ele morreu desta forma, queridos irmãos, porque Deus assim o quis. Há certos males, irmãos, que nós vamos ser só libertos dele quando Jesus voltar. Há certos males físicos que nós vamos nos libertar dele com a vinda de Jesus. Quando o Senhor transformar o nosso corpo corruptível em incorruptível, quando o Senhor transformar o nosso corpo mortal num corpo revestido da imortalidade. Mas tem uma nota de esperança para nós aqui, irmãos, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Olha o que está escrito lá. Veja bem se isso nos dá esperança, irmãos, para nós. E Deus, e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Enquanto esse tempo não chegar, meus irmãos, continuamos a fazer a oração da fé em favor dos doentes. Porque o poder e compaixão de Deus nunca se esgotam. Vamos orar, irmãos.